Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre toda a minha carteira, em como é que eu invisto, a estratégia que eu uso e como é que ela está diversificada. Chama a vinheta. Bom pessoal, falando sobre a minha estratégia de carteira, é a Buy and Hold, ou seja, comprar e guardar. É uma estratégia que visa o longo prazo e que nesse longo prazo existem alguns fatores que também se valorizam, que é o fator qualidade, o fator valor e o fator small cap. Agora falando sobre cada um que está dentro da minha carteira, o fator qualidade ele se define em investir em ações de empresas consolidadas, seguras e rentáveis, em expansão e bem administradas. São empresas já de 20, 30, 40 anos já no mercado, como a Caterpillar, o McDonald's, a 3M, a P&G, a Coca-Cola, a ExxonMobil e entre outros. Agora, falando sobre o fator valor, que é baseado na crença de que ações que são baratas em relação a alguma medida de valor fundamental superam aquelas que são as mais caras. O fator valor ele tem uma longa história na pesquisa financeira a partir da década de 1930, quando acadêmicos desenvolveram uma metodologia para identificar ações negociadas abaixo de seu valor real e posteriormente vincular o desempenho das ações aos seus índices preço-lucro, o PL, né? No entanto, o trabalho mais conhecido sobre o fator valor foi realizado por Eugene Fama e Kenneth French em seu artigo de 1992, que concluiu que o PL baixo era a definição mais preditiva de valor. Basicamente, galera, assim, você comprar uma ação que já está bastante descontada já no mercado, geralmente o mercado ele tende a exagerar, tanto exagerar para cima como exagerar para baixo. Essas empresas que já estão descontadas, o mercado já penalizou elas tanto que se elas sobem com o preço que você já comprou delas baixo, é como se basicamente assim você comprasse uma camisa, como se comprasse um bem pela metade do preço, sendo que ela não perdeu o valor, ela não perdeu o potencial dela, ela ainda está gerando lucro e ela só porque ela teve uma fase ruim ela foi descontada e com o tempo a tendência dela é crescer. Agora voltando, né, o valor small cap. As small caps, elas são empresas negociadas na bolsa de valores com valor de mercado menor. Essa conta é feita de modo simples: o número de ações negociadas versus a cotação do ativo. A primeira vantagem das small caps é sobre a capacidade de crescimento das empresas com esse perfil. As small caps são consideradas pequenas em relação às outras corporações na bolsa, razão pela qual apresentam maior potencial de expansão em relação às empresas que já estão perto de maturação. Por isso, vale a pena considerar que o retorno delas deve ser buscado a médio e a longo prazos. E é verdade que barcos pequenos sofrem mais com o tempo, mas a espera pode compensar, né? Passando um pouco, eu vou mostrando aqui para vocês o primeiro ETF. Bom pessoal, o primeiro ETF que eu vou comentar hoje é o VT. Eu tenho 30% na minha carteira só de Vanguard Total World Stock, que é o nome dele. Ele é um ETF que acompanha um índice ponderado por capitalização de mercado de ações globais que cobre 98% da capitalização de mercado doméstico e emergente. Ele detém um portfólio bem diversificado e ponderado por capitalização de ações de mercados desenvolvidos e emergentes. Ele ignora os mercados fronteiriços, assim como a maioria dos fundos do mesmo nível, mas a exclusão de empresas como o Vietnã e Kuwait tem um impacto mínimo na capacidade do fundo de rastrear o mercado global.
Eu tô passando aqui uns dados, né, do resumo do VT, que o emissor dele é a Vanguarda, né? Ele foi criado em 2008, ele é um fundo aberto, o total de despesas dele é de 0,7. Ele tem 22,64 bilhões sobre ativos de gestão. O volume médio diário dele é de 189,52 milhões diário, galera. O valor médio ponderado, o PL dele é de 14,61. Para um ETF global, ele tá barato. Não tá muito caro não, gente, que passando de 18 já fica um pouquinho mais caro já, mas de 14 já para baixo. Rendimento de distribuição, a próxima data, número de participações, ele tem 9.432 empresas ao redor do mundo. É por isso que eu invisto nele e é por isso que ele tem a maior parte da minha carteira, porque como ele investe no mundo, a volatilidade dele é muito pequena. Então eu deixo já a maior parte da minha carteira nele. E com isso segue. Agora já passando para pro meu outro ETF, que é o FNDX Schwab Fundamental US Large Company Index, que é o ETF que rastreia um índice Russell fundamentalmente selecionado e ponderado com base em vendas, fluxo de caixa e dividendos e recompras. É um ETF de valor. O primeiro VT lá que eu tinha mostrado pode ser considerado um ETF de qualidade, já que ele investe nas empresas consolidadas também do mundo. E o ETF FNDX é um ETF de valor. Passando aqui os dados, né, para vocês. O FNDX, o emissor dela, Charles Schwab, começou em 2013, fundo aberto. Ela tem um custo de 0,25%, é barato. Tem 9 bilhões sob gestão. O volume médio diário dela é de 34,61 milhões. O PL dela tá de 11,87. Não tá caro também. E a quantidade de empresas que ela investe é aceitável, porque 726 empresas só dos Estados Unidos. São empresas de valor só dos Estados Unidos. São empresas que já estão descontadas dentro dos Estados Unidos. Somente nos Estados Unidos, o investimento dela investe basicamente em empresas de finança, tecnologia, de minerais, de comércio, tecnologia. 18% sendo em finança. Mas resumindo, né, assim, as empresas, a Apple, a ExxonMobil, Berkshire, JP Morgan, AT&T, Wells Fargo, Walmart. Essas são as quase 20% assim da carteira desse ETF. É só nessas empresas assim que realmente que foram descontadas, assim, que o mercado ele não tá dando muita valorização, mas que estão gerando lucro, que estão gerando renda. Agora já passando pro FNDF, que é o Schwab Fundamental International Large Company Index. O FNDF ele acompanha um índice de grandes empresas de mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos. O fundo seleciona e pondera fatores fundamentais. Olhando aqui um pouquinho dos dados do FNDF, é da mesma família do FNDX.
o emissor Charles Schwab, começou em 2013, fundo aberto. Tem a taxa de despesas de 0,5 também. Movimenta 7,51 bilhões de dólares. Isso aqui é tudo valor em dólares, tá, galera? Volume médio diário de 52,94 milhões. E o PL dela tá de 8,94. À medida que você vai saindo dos Estados Unidos, o PL ele vai diminuindo. As ações mais caras do mundo estão dentro dos Estados Unidos, independente da economia. À medida que você vai saindo dos Estados Unidos para os países desenvolvidos, países emergentes, vai do maior até o menor de preço. Os 10 principais países que o FNDF investe é o Japão, 26% no Japão, 15% no Reino Unido, 8,17% na França, no Canadá, na Alemanha, na República Dominicana, Austrália, Suíça, Espanha e Holanda. Ele investe basicamente em finanças, nos setores, né? Finanças, bens de consumo, em tecnologia. E vocês olham, né? Shell como commodities, petróleo, Samsung, Toyota, a Nestlé, a Honda. Tudo isso o FNDF ele investe. Agora, passando adiante, né? Passando para o terceiro ETF, que é o FNDE, Schwab's Fundamental Emerging Makers Large Company Index, que ele acompanha um índice de ações de mercados emergentes. Sua seleção e ponderação são baseadas em 3 fatores fundamentais: vendas, fluxo de caixa, dividendos e recompras. Passando aqui os dados do FNDE, ele é da mesma empresa dos outros 2 ETFs, da mesma família, Schwab's. Começou em 2013, é um fundo aberto. Ele tem uma taxa de despesa de 0,39, movimenta cerca de 35,76 milhões diário. O PL dele é de 6,89, então são empresas relativamente bastante baratas. Ele investe basicamente em finanças, comércio, serviços, bens de consumo nos 10 países. Os 10 principais países desse ETF é Hong Kong, investindo 31,50%, Taiwan, 17,78%. No Brasil, gente, ele investe também no Brasil, que é 12,12%. Na Índia, 11,18%. Na África do Sul, 5,15%. No México, na Tailândia, na Arábia Saudita, na Indonésia e no Peru. E aí vou mostrando aqui algumas empresas que ele investe. China Construction, Taiwan Semicondutores, muito importante ali na parte da Ásia também. O petróleo brasileiro, ele investe também na Petrobras. Na Vale, no Itaú também ele investe, entre outros. Ele também, acho que ele deve estar investindo no Banco do Brasil. Bom, pessoal, apresentando aqui meu último ETF, que é o Sleeve SP 600 Small Cap Value, que é um ETF que rastreia um índice ponderado por capitalização de mercado de ações de valor de pequena capitalização dos Estados Unidos. Passando aqui por cima dos dados deles, o Sleeve começou desde o ano 2000, é um fundo aberto, tem 0,15% de despesa. Ele tem 3,99 bilhões sob gestão.
movimento diário dele é de 16 milhões. A relação do PL dele tá de 13,16. E ele tem 466 empresas dentro dele. Ele basicamente investe só nos Estados Unidos, somente. Investe basicamente em finanças, indústrias, bens de consumo. E agora eu estou passando assim, algumas das empresas que ele investe são empresas pequenas, mas que estão gerando renda, estão gerando caixa, e que no longo prazo elas tendem, é a tendência, galera, a aumentar a capitalização. E sobre essas duas ações que eu tenho aqui sobrando, que não são ETFs, a Chevron e o With Income são ativos de proteção da minha carteira, que se valorizam por períodos de juros altos. Eu sei que o Chevron ele já está dentro do FNDX, mas eu queria uma proteção a mais de carteira, porque a gente está passando por um momento de juros muito altos e eu queria uma proteção a mais. O With Income serve só para garantir, porque os dois são emissores de dividendo. A Chevron é mais sendo uma empresa de commodities que trabalha com petróleo, e o With Income uma empresa do varejo que vive do aluguel dos seus clientes, tendo mais de 11.700 imóveis por todos os Estados Unidos. São mais como proteção de carteira mesmo, só. Por causa assim das minhas empresas diminuírem muito, eu ter uma ação já para equiparar. É sempre bom, galera, assim, na carteira de vocês terem algo que vá se valorizar de acordo com as situações do mercado. E na parte de diversificação, o VT ele investe globalmente. Eu tenho 30% da minha carteira somente nele. O FNDX, FNDF, FNDE, eles investem basicamente nos Estados Unidos, países desenvolvidos e países emergentes. Cada um está com 15%. E o Sleeve, ele investe em small caps, que também tem 15% dentro da minha carteira. Eu estou passando aqui para vocês a minha carteira aí. Ela basicamente assim, eu estou fazendo os aportes a cada 3 meses. Dezembro agora eu vou fazer o meu rebalançamento. É aporte de a cada 3 meses, no quarto mês fazendo o rebalançamento. Mês 1, mês 4, mês 1, mês 4, mês 8, mês 12. E é basicamente isso, galera, assim, já passando já para vocês tudo que eu tô investindo, os meus ETFs, qualquer coisa vocês podem perguntar. Foi só uma revisão assim em que eu tô investindo, quais eram os ETFs que eu tava investindo, que eu tava dentro, né? E é isso, galera, assim, nesse momento agora eu tô só com um pouco mais de 3 mil, mas já no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo já fazendo os aportes diário, aportes mensal, né? Aporte mensal. E eu vou mostrar tudo já para vocês no próximo vídeo. E é isso, pessoal, assim, eu agradeço a vocês que assistiram até aqui. E lembrando que isso aqui não é uma carteira de indicação, não é uma indicação de investimento. Vocês estudem, vão atrás. Se você quer dolarizar o seu patrimônio, se você quer dolarizar o seu dinheiro, eu estou investindo
eu estava investindo pela Passfolio, a Passfolio foi vendida, ela vendeu a gestão de clientes dela para Spotify. Eu tô acessando pela Spotify, tô conversando com o pessoal, super gente boa. Teve live recentemente sobre tirar dúvidas, principalmente do pessoal que tá saindo agora da Passfolio, porque a Passfolio foi do nada, assim, vendeu, assim, do nada, diz que tudo bem, vou deixar com vocês e vou embora, do nada. A Spotify até agora não me decepcionou. E eu acredito, eu vou dar esse voto de confiança aqui pra ela. Quero continuar com a Spotify, mas qualquer coisinha, galera, eu aviso pra vocês. Qualquer mudança de cenário, qualquer mudança de ETFs, eu aviso já pra vocês. E obrigado de novo por assistir até aqui, e agradeço. Até a próxima.